redução da nota de crédito do Brasil, anunciada esta semana por uma agência especializada em classificação de riscos, gerou grande repercussão aqui e no mundo inteiro. Segundo a análise da agência, o país perdeu o chamado grau de investimento. No quadro Momento da Economia de hoje, vamos explicar por que essa notícia causou tanto impacto, como é feita essa avaliação e o que significa realmente esse rebaixamento. Para falar sobre isso, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, imenso prazer. Essa avaliação que foi feita no caso pela Standard & Poor's, a agência, ela avalia o que, afinal de contas? Essa agência dá nota sobre o que do Brasil na área econômica? Na verdade, ela avalia o grau de investimento do país e o grau de honrar os compromissos do país com o mercado externo. Explicando melhor, grau de investimento do país, grau de investimento do quê? Do governo federal, do poder público ou dos empresários brasileiros? Do governo federal. Na verdade, quando a gente fala de governo federal, tem toda uma cadeia, né? Mas como o governo é responsável, é como se o governo tivesse decretado hoje uma falência operacional. Ele não consegue mais fazer gestão do país. O Brasil está no Serasa, no SPC, é isso? O Brasil, quando perde o selo de bom pagador, ele automaticamente atesta que existe a probabilidade de risco de não honrar compromissos internacionais. Ou seja, o selo decreta ele como se ele estivesse indo hoje para um Serasa. E qual que é a consequência disso, quando uma agência dessa rebaixa a nota de um país, no caso do Brasil? O mercado financeiro, o mercado brasileiro e os mercados emergentes, o mundo todo, existem investidores internacionais, grandes fundos de investimentos. E esses fundos de investimento trabalha como uma regra. Os países que estão em crise de rebaixamento no mercado especulativo perdem esses grandes investimentos. Então, o país hoje já está na contramão desse retrocesso, correndo grande risco de perder grandes investimentos no mercado internacional. Vamos assim, para a gente entender melhor a importância dessa situação. Mato Grosso tem produtos primários, precisa agregar valor através da água, por exemplo. Então, tem investidores internacionais que poderiam investir em Mato Grosso para agroindustrializar. Ao invés da gente, por exemplo, só exportar soja em natura, em grão, a gente vai também produzir óleo de soja aqui em Mato Grosso. Quando uma agência dessa faz um rebaixamento da nota do grau de investimento do Brasil, explique melhor sobre isso, quer dizer, qual que seria, o que afugentaria esse investimento aqui em Mato Grosso na agroindustrialização? Na verdade, esse investimento não aconteceria nesse momento. Qualquer investidor que quisesse investir no Brasil ou em qualquer estado brasileiro, ele não tem nenhuma garantia. Não tem nenhuma garantia, primeiro, de credibilidade de investir no país e não tem nenhuma garantia de que esse país vai honrar qualquer compromisso. E ele poderia comprar, por exemplo, títulos brasileiros nesse momento, seja de commodity, seja de qual for a atividade econômica, ele não compra nenhum título hoje da atividade econômica brasileira porque ele não tem nenhum risco, pode estar perdendo dinheiro se ele investir nesse momento no cenário brasileiro. Porque paralelo a esse investimento privado para a agroindústria mato-grossense, por exemplo, o governo federal teria que investir, por exemplo, em infraestrutura, estradas, em armazéns para armazenar os grãos, seria mais ou menos isso. Tem que ter investimento público. E esse investimento público, esse grau de investimento do governo federal, que teve a nota rebaixada, é isso? Teve a nota rebaixada. Isso atrela a queda da atividade econômica, né? Atrela a expectativa que o governo informou um déficit na sua receita para 2016. Isso já vem afetando também todo o cenário. O mercado está no retrocesso do crescimento do produto interno bruto e também com o mercado especulativo de inflação muito alta. E o que levou a essa nota de rebaixamento? Quer dizer, o que o governo federal não fez, deixou de fazer ou fez mal que levou essa nota sendo rebaixada? O que o governo precisa fazer urgente, reforma fiscal e corte dos gastos, dos próprios gastos. Enquanto a atividade econômica, em modo geral, teve queda no primeiro semestre, o governo federal praticamente aumentou em 1% os seus gastos, ou seja, não faz reforma fiscal, aumenta os seus gastos porque não consegue fazer corte. E uma outra situação muito crítica, como fazer reforma fiscal com uma crise política acentuada, ou seja, o governo não tem governabilidade. Qualquer medida urgente que fosse votada hoje para tentar sanar esse problema da reforma fiscal que precisa ser feita, como é que o governo faz? Ele não consegue governar, ou seja, enquanto não resolver a questão política, mais uma vez, o país está atrapalhando esse processo de retomada do crescimento, ou de sair
ou amenizar essa crise nacional e internacional por conta de não ter governabilidade. Vamos falar dessa reforma fiscal, impostos. Semana passada a gente ouviu aquela notícia da volta da CPMF que foi descartada. Agora essa semana fala-se em aumentar impostos como o imposto de renda. Reforma fiscal seria isso ou não? Reforma fiscal seria não só as alternativas de aumentar impostos, mas teria a alternativa de unificação de impostos em todo o território nacional. Criar impostos únicos, criar impostos federativos, onde os estados e municípios tenham uma participação igualitária, que não acontece isso no país. Cortar gastos do governo, que é importante fazer, a máquina entrar no seu equilíbrio fiscal, ela não faz. Ou seja, precisa fazer reforma fiscal não só de impostos e tributos, mas precisa também equacionar o que nós temos de impostos hoje, que na verdade existe uma diferença entre impostos federal e impostos estaduais. Impacto federativo, na verdade, alguns estados são beneficiados, outros não. Então a proposta do governo é criar uma unificação de impostos e tributos, onde todos tenham uma participação. Na verdade, o estado e o município acabam tendo que perder uma parte, mas desde que o estado, desde que a União repassa de uma forma coerente para cada estado, aquele que produz mais recebe mais, por exemplo, aquele que produz menos tem um investimento maior para que a atividade econômica volte a crescer. Ou seja, são todos esses cenários que precisam ser feitos. E o principal, cortar gastos. O governo não consegue cortar gastos e sabe que isso está sendo o calcanhar de Aquiles. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço.